Seja muito bem-vindo então ao módulo de regiões de liquidez. A gente já começa aqui falando sobre liquidez de mercado. O que é a liquidez de mercado, Cris? Vamos lá, me ensina aí, Cris, o que é a tal da liquidez do mercado. Exatamente, gente. O que é a palavrinha liquidez, ela significa, tá? A palavra liquidez significa isso aqui, dinheiro no bolso, ok? Então, a gente já viu um pouco sobre a questão da pernada, a região de prêmio e desconto, qual o melhor ponto para comprar, qual o melhor ponto para vender e etc. Ok? Então, dado aí aquela questão do prêmio e desconto, nós vamos ter aqui numa pernada de alta, ok? O preço ele da seguinte forma, beleza? Então, a gente tem o preço se locomovendo para cima. Ele saiu desse preço aqui e foi lá para cima. Agora eu pergunto, qual é o melhor ponto para comprar? Dado esse range que ele fez aqui, a gente já traça uma região de prêmio, já traça uma região de desconto e já tem aqui então a região de equilíbrio, galera. Equilibrium. Beleza? Então, gente, vocês já sabem e já aprenderam que para vender é aqui para cima, ok? E para comprar é aqui para baixo, certo? Então, esses são os pontos de maior liquidez do mercado. Os pontos de topo e fundo de extremidade, extremidade de movimento. Existe também, tá, galera? Região de liquidez externa e região de liquidez interna. Eu já vou mostrar isso também para vocês, o que é isso, tá? Então, dado essa teoria de prêmio discount, a gente sempre vai comprar fundo, vender topo, ok? Ah, Cris, mas como assim? Tu acabou de falar aí em algumas aulas passadas que a gente não vende topo e não compra fundo. Exatamente, exatamente isso, galera. É aí que eu quero deixar vocês com a pulga atrás da orelha, tá? Porque realmente a gente não curte fazer isso aqui, ó. Eu tenho essa extremidade aqui, tá? Que é um fundo. Eu tenho aquela extremidade lá de cima, que é um topo. Eu não curto simplesmente vir aqui, ó, o preço chegou aqui e eu já fazer uma venda, tá? Porque eu posso fazer parte da liquidez do mercado. Então, a liquidez ela está concentrada, assim, ó, na minha visão, tá sempre em questão de topo, sempre acima dos topos, e em questão de fundos, sempre abaixo dos fundos. Vocês vão entender isso na aula de manipulação, vai clarear mais ainda essa questão. Agora eu estou passando aquilo que já está na minha cabeça, tá? Que eu sei o porquê e os motivos de aqui ter liquidez. Então, estou já colocando também aí uma ansiedade no teu coraçãozinho para que você faça as aulas que estão dentro do módulo de manipulação de mercado, para entender de fato o que tem dentro, debaixo desses fundos aqui, ó. Por que aqui tem liquidez, tá? E agora a gente vai na questão de liquidez externa e liquidez interna. A liquidez externa, galera, é sempre o do maior range, ok? É o maior range. Então, normalmente eu tenho um ativo se movimentando assim, tá? E aqui dentro desse range como um todo, desse range aqui como um todo, eu posso pegar aqui uma marcação mais azul para ficar mais destacado. Eu vou ter aqui em cima o melhor ponto para vender e aqui embaixo o melhor ponto para comprar. Partindo desse princípio do melhor ponto para comprar, do melhor ponto para vender, eu tenho aí as regiões de liquidez externas. Regiões externas. E é isso que eu quero te ensinar a marcar neste módulo. Não é difícil, gente, é muito simples, mas existe um sync, existe um flow, ok? O que é o flow? Tá? O que é o sync? O flow é fluxo, existe um fluxo correto para fazer as coisas acontecer. Não adianta marcar num gráfico de 1 minuto, por exemplo. Tá? Você tem que ter uma visão um pouco mais macro. E o sync existe uma sincronia entre esses tempos gráficos, ok? Então é flow e sync, tem que ter flow e sync nas marcações, ok? Então fluxo e sincronismo, tá? Tem que estar bem alinhado isso aí. Eu vou passar a forma como que eu faço. Todo o final de dia eu dou uma revisada nas minhas marcações e normalmente eu faço isso em domingo. Em domingão eu pego e faço isso. Até fiz isso na sexta-feira quando finalizou ali as minhas operações, já peguei e refiz tudo. Tá? Então eu vou dar mais uma espiada hoje à noite, que é domingo que eu estou gravando essa aula aqui,
para me preparar para a abertura já do mercado aí, tá? Então, regiões externas, e dentro disso aí, tudo que tiver dentro da região externa, eu chamo de região de liquidez interna, tá? Ou seja, eu tenho esse topo, eu tenho esse outro topo, tá? Agora eu tenho esse fundo com esse fundo, beleza? Eu tenho esse fundo, esse outro fundo. Então, tudo aqui dentro, você vai perceber que a gente acaba não operando, muito principalmente aqui, ó, dentro dessa região aqui, ó. Tá? Essa região aqui a gente quase não faz nada. Na verdade, a gente não faz nada dentro dela, porque é uma região de briga, uma região de liquidez interna. E anota isso que eu vou explicar para vocês. Tá? Anota isso que faz total diferença. Região de liquidez interna é onde ocorrem as maiores manipulações. Tá? Por quê? Ah, claro que eu fiz um desenho aqui e eu vou dar esse exemplo para você, é óbvio, né? Quando eu tenho um fundo aqui, eu tenho esse fundo, e aí eu tenho um outro fundo aqui embaixo. Por que que eu marquei de amarelinho? Porque é a liquidez, é a representação da liquidez, tá? Eu não marco porque eu já de olho na minha cabeça eu já sei que existe liquidez nesse fundo, nesses fundos. Por quê? Porque quem está comprado nesse nível de preço aqui, quando veio e deu o segundo toque nesse fundo, deu um padrão, a galera comprou. É óbvio, os operadores de price action, tá? Então, operar price action é a melhor coisa do mundo, só que tem que saber operar, tá? Tem que saber onde está posicionado, que são nas regiões externas. E aqui embaixo, o que acontece com os compradores? Se eles compram nesse preço, eles vão botar venda aqui, né? Por que venda? Pô, se eles compraram, eles entraram nesse nível de preço, eles têm o alvo deles lá em cima, né? O take, né? Como se diz, ok? E aqui embaixo eles colocam o quê? O stop loss, o SL, que nada mais nada menos é que é uma venda. Ou seja, quem compra, o stop loss é uma venda, ok? O stop loss é uma venda. E da mesma forma, quem veio aqui, ó, veio aqui, executou uma venda nesse topo, porque tem um topo ali do ladinho, ó, tem um topo aqui, outro topo aqui. Já tem liquidez aqui em cima para ser consumida, tá? Existe uma liquidez aí em cima, porque tem um topo aqui, temos um topo aqui, já tínhamos um topo aqui. Aí no terceiro topo, os caras vêm aqui, ó, e pregam o ferro na venda. Eles fazem uma venda, tá? Vendem aqui para buscar o alvo lá naquele fundo. E não tá errado essa questão de lógica de buscar alvos, tá? E aqui em cima eles colocam o quê? Compra, porque é o stop loss deles. Então, quem vende, o stop loss dos vendidos é compras, tá? O que acelera mais o mercado são essas regiões de liquidez interna para buscar as externas, ok? Então, existem a manipulação interna para buscar as externas. Eu vou fazer um desenhozinho aqui que você vai amar. Olha só, saca só isso aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou limpar isso aqui de novo. Vou limpar bem isso aqui. Ficar bem bonitinho, tá, gente? Para vocês entenderem. O preço se movimentou lá para cima, tá? Dentro dessa movimentação, ele pode fazer tudo isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Num gráfico menor. Já num gráfico maior, talvez ele já faça uma movimentação um pouco mais assim, ó. E num gráfico macro, assim, entendeu? Que isso aqui é fractal. Por isso que não se marca a região de liquidez externa em gráfico menor. Não vale a pena, gente. Vocês vão tomar ferro no mercado, vocês não vão ter uma visão geral de como que tá, ok? Então, os melhores pontos para marcar as regiões de liquidez é esse sincronismo aqui, ó. Vem do gráfico diário, principalmente se você opera Forex, vai saber por quê? Porque existe muita volatilidade. O que é a volatilidade? É o poder de um ativo se movimentar para cima e para baixo muito facilmente e com uns ranges gigantes, com muita tendência, com um mercado lateral explodiu, né? Ele é muito dinâmico, ele acelera rápido, então isso é volatilidade. Então depois o gráfico de 4 horas e depois o gráfico de 1 hora. Esse é o flow e o sincronismo entre os gráficos vai te dar umas regiões mais bonitas, mais limpas, tá? Então, no gráfico diário, a gente começa a marcar topo e fundo, no 4 horas também, numa hora também. A gente alinha todas as marcações do diário com 4 horas, do 4 horas com 1 hora e 1 hora com 4 horas de diário. Vocês vão ver que é muito fácil, tá? Então, existe muito dinheiro embutido nas regiões externas. Existe muito interesse, na verdade, essa é a palavra, tá? Existe interesse
nestas regiões. E isso é muito simples, gente. Pô, o player que negocia preço, ele sabe que nesse ativo X, o ativo X, o melhor preço para compra é esse aqui, o Y. E o Z é o melhor ponto para vender. Eles já sabem disso. Só que por que os grandes players não saem vendendo aqui? Porque senão todo mundo ia vender e o mercado também não ia se mover. Vocês vão ver isso melhor nas aulas de manipulação. E aqui da mesma forma as compras, gente. Eles sabem. Esses são os pontos. É basicamente em cima desses pontos que a gente traça uma ferramenta a qual eu chamo de Fibonacci, que na verdade não fui eu que desenvolvi, mas eu adaptei ela no meu método, tá? Onde a gente traça a Fibo, ela vai te dar uma região de 23%, que aqui desse range aqui vale compras, e aqui ela vai te dar uma região de 76%, que a gente já passou em algumas aulas aí para cima, ok? Sobre isso, que é uma região vendedora e uma região compradora. E aqui, é claro, daí se você traçar lá no meio, é uma região de 50%, onde mais vai acontecer as manipulações, certo? Então, gente, eu estou abrindo de fato a caixa preta aqui, não estou escondendo o jogo, tá? Não tenho mais nenhum outro algo a mais que eu poderia falar, a não ser, é claro, o meu próprio método, que eu não vou falar como que eu opero e tal, porque é injusto com os alunos, ok? Com o pessoal que paga na minha mentoria individual. Então, como entrar nas operações, aí isso é muito... Eu sempre falo, né, pra galera, cara, eu vou passar todo esse conceito, esses conceitos para vocês, galera, mas vocês, quando chegar aqui nos pontos que eu falo para vocês, que só disso já tem muita gente que cobra para falar, né? Nesses pontos de compra e lá para cima nos pontos de venda, que é a região de 7,6 e a de 23. Só nisso já tem muita gente cobrando caro para falar. Eu já estou dando de graça aqui para vocês, tá? Então, aqui eu sempre falo pra galera, cara, encontra um motivo para comprar. Até em sala ao vivo eu falo isso. Encontra um motivo para comprar. Aí a gente pega lá ali a questão de order block, a gente pega fair value gap. Vocês já vão colocando isso tudo em prática, galera. E daqui a pouco você vai, não, eu vou pelo choque, Cris. O choque dos 5 minutos. Fez o choque no 5, eu vou pro 1 para pegar um trade, um takezinho num order block dos 5 minutos aqui, ou tendo um fair value gap aqui. Olha só, cara, eu já estou passando cada insight para vocês aqui que vale ouro, galera. Beleza? Então, isso é liquidez. Liquidez é dinheiro em cima dos melhores pontos do mercado. É zonas de interesse, né? Até o SMC fala, tá? Eu deixei isso para falar aqui mesmo e não lá no módulo de SMC, que é o Point of Interest. Ou seja, o ponto de interesse. Que nada mais nada menos o ICT fala que é em cima de order block, né? Em cima de breaker block e um monte de outras coisas que a gente não aprendeu porque eu não boto em prática no meu dia a dia porque não precisa, ok? Então os POIs, né? Os POIs, os pontos de interesse, mas eu aqui falo que são as regiões de interesse, beleza? Regiões externas, regiões de liquidez, basicamente, é o que eu falo, certo? Então a partir da próxima aula a gente já vai passar a questão de como marcar, que é uma forma muito simples, que é o que eu desenvolvi para mim, diário, 4 horas e 1 hora. E nós vamos fazer isso em gráfico realmente, olhando para o gráfico. E não é em gráfico de 1 minuto, nem de 5, nem de 15, nem de 30. É gráfico macro, para entender para onde que de fato o ativo está se movimentando. Aqui muitas vezes no 1 minuto, não, mas está em uma tendência de baixa. Vamos ver se realmente está numa tendência de baixa, daquele ponto até esse ponto aqui. Vamos ver se realmente está numa tendência de baixa já no gráfico de 60. Não, não tá. Ele está numa correção, numa tendência macro. Bota num gráfico de 4 horas agora. Olha aí. Tá numa tendência de baixa? Não, não tá, gente. Tá numa tendência de alta. Ó, tá na tendência de alta, nitidamente. Entende por que não marcar topo e fundo em gráfico menor? E é isso que eu vou mostrar na próxima aula para vocês, beleza? Então, bora para a próxima aula.